Galera, exercícios de círculos, arcos e quadriláteros. Preparados? É uma quantidade menor, porém as questões provavelmente são um pouco mais complicadas, tá bom? Tamo junto, estão preparados aí? Todo mundo recostado assim, prestando atenção? Todo mundo foi? Todo mundo tranquilo? Então pega um caderninho, um bloco de anotações, pega um notebook, anota assim, ó, vai anotando do lado, coloca o navegador do lado assim, puxa um bloco de notas para a esquerda, vai anotando lá o que você quiser. Eu acho o caderno melhor porque você tem como fazer as equações, tem como fazer os sistemas, tem como fazer as figuras, enfim. Mas é uma aula comum, tá certo? É uma aula como qualquer outra, só que com uma diferença, a gente é vencedor, tá bom? Puxei? Puxei. Por quê? Porque funciona, tá certo? Experiência. Vamos lá, gente? 3, 2, 1, slide. Uma bicicleta tem a roda da frente com 1 metro de raio, enquanto a roda da traseira tem a metade do raio da outra. Eita caramba! Quando a menor percorrer 1 quilômetro, a maior percorrerá quanto? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que muda, assim? Pensa um pouquinho nessa aí. Vai conversando comigo aqui. Olhando para a questão, olhando para o texto dela. O que você acha? Porque bicicleta, realmente, bicicleta tem 2 rodas, né? E aí? O fato de uma roda ser menor que a outra vai fazer uma diferença grande no quanto que cada uma percorre? O que você acha? Tá vendo como é que embola? Círculo é fogo, cara. Círculo é fogo. Pro pessoal da live, círculo é foda, entendeu? Me disseram que pode. Então, círculo é foda, cara. A gente sempre tem algum problema com o círculo. Então, eu vou fazer uma pequena análise aqui com vocês. Mas você, assim, pro cara que é mais lógico, já dá pra ver a resposta de cara. Vou fazer as contas pra gente chegar no óbvio, porque a gente vai chegar numa coisa óbvia, tá? E aí eu te explico o porquê que isso é óbvio, tá? Mas eu vou fazer as continhas. Vamos lá. Aqui eu vou explicar tudo que tem sobre o raio da circunferência grande, tá bom? O que a circunferência grande tem de mais? Bom, ela tem 1 metro de raio. Portanto, seu comprimento, que é 2πr, lembra? Catupiry, certo? Ai, de novo isso. Então, 2 vezes π vezes 1. Isso dá 2π metros. Deixa assim com π mesmo, tá bom? Então, já achei o comprimento da grande. Agora, vamos achar o comprimento da pequena. Bom, o comprimento da pequena vai ser a partir de outro raio, porque o raio mede meio metro, certo? E o comprimento? Bom, o comprimento vai ser 2πr também, só que vai ser 2π vezes meio, não mais 1. Ou seja, o comprimento da pequena é de π metros, tá bom? Bom, o que você me diz sobre a quantidade de voltas dessas rodas? Bom, quando a maior gira, o que acontece com a menor, hein? A menor, professor? A menor gira também, pois é. Mas ela gira a mesma quantidade de vezes? Não, né? Porque ela é menor, né? Pois é. Então, quando a maior gira, a menor gira 2 vezes. Vocês concordam com isso? Não sei não. Gente, imagina uma rodona e uma rodinha. Quando essa aqui der uma volta completa, essa aqui já vai ter dado quantas voltas? Mais do que uma, né, professor? Pois é, porque ela é pequena, né? Ah, entendi. Então, o que o senhor está querendo me dizer é que quando a maior gira uma vez,
a menor vai girar 2. Exatamente. Ah, então, professor, o que o senhor está querendo me dizer é que se eu der uma volta com a grande, que eu vou percorrer 2 π metros, isso aqui com a grande. Com a pequena, eu vou dar 2 voltas, né? Exatamente. E o que eu faço com essas 2 voltas? Bom, já que são 2 voltas, vão ser 2 vezes o comprimento da pequena, 2 π metros. Isso é a pequena. O que aconteceu, hein? Mesmos deslocamentos. Então, se eu percorri 1 quilômetro com a menor, a maior também vai percorrer 1 quilômetro, gente. Imagina se as rodas da sua bicicleta percorressem quilômetros diferentes. Daqui a pouco uma roda ia estar mais lá na frente do que a outra, certo? As rodas da bicicleta são fixas nos eixos, então não existe isso de uma percorrer mais quilômetros que a outra. O que acontece é que uma delas gira mais do que a outra, certo? Completa mais voltas do que a outra. Mas em relação ao tanto que a bicicleta percorreu, o tanto que andou para frente, não existe diferença entre as rodas grandes e pequenas. O que diferencia a roda grande da roda pequena é o número de voltas e os ângulos percorridos. Mas só isso, ok? Tudo bem? Essa é uma questão que eu considero difícil, tá? Por que eu considero difícil? Porque embola a nossa cabeça. A gente não sabe muito bem o que pensar, tá certo? Próximo exercício, questão 2. Caraca, sentiu inglês? Supondo que um prato de forma circular possua um raio de 12 centímetros. 12, professor? 12. Qual é o comprimento em centímetros da circunferência desse prato? Ela tem um raio de 12, né? Como é que calcula comprimento, hein, professor? Catupiry, certo? Então, como é que fica a conta? Fica 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 12, tá certo? E acabou aí. Gabarito, não sei ainda, né? 2 vezes 12, 24. 24 vezes 3,1. Isso é a mesma coisa que 72 mais 2,4, 74,4. Certo? Gabarito, letra D. Ok, gente? Tranquilo? De boa? Próxima questão. Questão 13. Em uma circunferência de diâmetro 40 centímetros, é traçada... Antes de falar o que é traçada, raio 20, né? Pelo amor de Deus, diâmetro não serve para nada. É traçada uma corda. Opa, corda. O que é isso, professor? Isso aí é alguém do interior falando para alguém acordar. Corda? Então, não é isso não. Corda é qualquer segmento formado em que as extremidades estão sobre o círculo. Então, pega um ponto sobre o círculo, pega um outro ponto sobre o círculo e... liga. Ligou? Isso é uma corda, tá? Ele disse que uma corda de 24 centímetros foi traçada. Ele quer saber a distância do centro da circunferência até a corda. Deixa eu desenhar esse círculo um pouquinho maior. Gente, eu não consigo mais desenhar um círculo, meu Deus do céu. Ai, cacete. Tá ótimo. Melhor que isso existe qualquer um, né? Então, tá aqui corda azul, medindo 24 centímetros. Ele tá a fim de calcular a distância do centro do círculo, até a corda. Isso, ele tá querendo calcular essa distância aqui. Ah, tá. Tá aqui, né, professor? Isso aqui, ó. Distância, né? Distância tem que ser perpendicular? Tem que ser. Ah, é? Ah, não sabia não. Distância de ponto até reta, então, tem que ser uma perpendicularzinha, assim, uma retinha que faz 90 graus. Tem que ser, sempre, sempre, sempre. E que mais, hein, professor? Isso aqui é o raio, né? É o raio? É. Ah, o raio. Pois é. E o raio mede 20, né? Isso aqui mede 20, isso aqui mede 20. Ele quer saber isso aqui. E ele me disse que essa distância aqui, ela é uma distância, que é a corda, né? Mede 24, né? Ah, então cada pedaço desse mede 12 π
Pitágoras, professor. Pois é, aqui, ó. Aqui o triângulo retângulo aqui. Ah, eu nunca ia ver isso. Sim, mas agora você vai, certo? Viu essas coisas de distância de ponto do centro até a corda? Pitágoras, tá? Isso aí é um triângulo pitagórico. X vai medir 16, tá? Mas esse eu vou fazer Pitágoras. Vamos lá. 20 ao quadrado é 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 400 é 144 mais x ao quadrado. X é 400 menos 144, que dá 256. X é igual a 16 centímetros. Gabarito, letra C. Tudo bem? Próxima questão. Perdão, gente. Alguma dúvida nela? Tranquilo? Posso prosseguir? Próximo exercício. Sabendo que o diâmetro da roda de uma bicicleta de 29 polegadas é aproximadamente igual a 74 centímetros, portanto o raio é a metade, 37 centímetros, determine a distância em metros percorrida por essa roda ao dar 4 voltas completas sem nenhum deslize. Comprimento dessa roda é catupiry 2 vezes 3, porque ele permitiu que eu usasse π igual a 3, vezes R, que é 37. Isso dá 74 vezes 3, que dá 3 vezes 4, 12, 226. 226 centímetros. Só que foram 4 voltas. Se foram 4 voltas, eu percorri 4 vezes o comprimento da minha circunferência, certo? Isso dá 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 8, 9, 10. 4 vezes 2, 8, 9. 4 voltas. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. 2 πr. O raio é 37. Certo. 37 vezes 2, 74. 74 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21. Ah, é 12. Desculpa, gente. 3 vezes 4, 12, 222. Professor, numa dessas erra a questão, né? Eu errei, né? Porque 904, né? Dá 888 centímetros. Não tem opção, professor. Errou, acabou a minha vida. Eu passei, eu achei que eu ia passar. Eu vou marcar C porque parece, né? Tá certinho, gente. Sabe por que tá certinho? Tá certinho porque isso aqui é 8,88 metros, certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Gabarito, letra C. Vanessa, onde fica o diâmetro? O diâmetro foi o que me permitiu calcular o raio, tudo bem? Aqui, ó, ele me deu o diâmetro, certo? Acontece que o diâmetro é o dobro do raio. Tudo bem? O diâmetro é o dobro do raio. E aí, D é igual a 74, igual a 2R, portanto, R é igual a 37. Tudo bem? Questão 5. Vamos lá. Duas circunferências se tangenciam externamente. Se tangenciam externamente. Sabe o que é tangenciar externamente? É fazer isso aqui, ó. Tá certo? Então, essas são circunferências tangentes externamente. Tá certo? O raio de uma delas é 3/5 do raio da outra. E a distância entre os centros é de 16 centímetros. Aqui, ó, a distância entre os centros aqui. Este raio eu não conheço. Mas o outro é 3/5 desse, certo? 3/5 do raio da outra. E ele nos disse que o valor da distância entre os centros é de 16 centímetros. Portanto, 3/5 de R mais R tem que ser igual a 16. Ok? Todos foram?
Muito bem. Então, isso fica assim. Fazendo essa conta aqui, fazendo MMC, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 8R sobre 5 é igual a 16. Corta o 8 com 16 dá 2. Passa o 5 multiplicando, R é igual a 10. Professor, não tem gabarito, porque esse é o grande, né? Ele está pedindo o pequeno. Então, 3/5 de 10, corta 10 com 5, 2, 3 vezes 2, 6. Aqui vai uma dica. Como é que eu sei que esse é o raio pequeno? Como é que eu não... Por que não é o outro? Ah, porque deu menos. Sim, mas antes mesmo de fazer a conta... a gente já tem como descobrir que é. Sabe por quê? Isso aqui é uma fração menor que 1. Menor que 1? Aham. Pega R$3 e divide para 5 pessoas e vai dar menos de R$1 para cada uma. Vai dar 60 centavos para cada uma. Sim, o que isso tem a ver? É que quando você multiplica 3/5 por qualquer coisa, ela fica menor que aquela coisa. Então, se eu pego o número 80 e multiplico por 3/5, isso dá 48, porque ficou menor, tá? Fica menor. Então, já que eu peguei um raio e multipliquei por 3/5, eu já sei que esse é o raio menor. Entenderam? Porque é uma fração cujo numerador está menor que o denominador e, portanto, eu tenho que substituir gabarito letra A. Ok? Vamos lá. Questão 6. Qual é a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3? Caraca, cara. Nem parece, né? Questão de prova. 2. Ele não deu o valor de π, então eu vou colocar 3,14, tá? Porque as respostas estão aproximadas. Vezes R, que é 3. Isso é 6 vezes 3,14, que dá 18,84 centímetros, gabarito letra A. Dúvidas? Beleza? Próxima questão. Uma pessoa percorreu 5 voltas ao redor de uma praça que tem raio de 12 metros. Adotando π igual a 3,14, quantos metros essa pessoa percorreu? Catupiry de novo, certo? Isso fica 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 12, certo? Muito bem. Isso fica, então, 3,14 vezes 24. Vamos fazer essa conta aí. 3,14 vezes 24. Isso fica 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, 5. 12, 8, 6... 6, 6, 8 mais 5, 13, vai 1, 2 mais 2, 4 mais 1, 5, 7. Então, 75,36. Só que foram 5 voltas. Então, tem que pegar 75,36 e multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. 18. 5 vezes 5, 25. 26. 5 vezes 7, 35. 37. 376,8, gabarito letra C. Tá bom? Então, essa é a quantidade de metros que essa pessoa percorreu. Tudo bem? Tranquilo, gente? Próximo exercício. A figura acima mostra o trajeto percorrido por um ciclista para ir do ponto A ao ponto D. Sabendo que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a 9, determine quantos quilômetros esse ciclista percorreu ao realizar esse trajeto. Para ficar mais simples, eu vou pintar de cores diferentes. Eu vou tentar seguir aqui. Isso aqui é um círculo, tá? Tá parecendo mais uma parábola, mas é um círculo. Aí tem aqui essa parte verdinha e tem essa parte azul aqui. Tá certo? A gente tem que achar o quanto é que mede cada um desses pedacinhos aí e depois somar tudo, né? Então vamos começar, então vamos começar pelo vermelho. Bom, para achar comprimento de círculo é catupiry, certo? O comprimento desse círculo vermelho, que é só a metade dele, vai ser então
2 vezes R dá o diâmetro, então eu já vou substituir AB por 9 mesmo. Não tem problema não. 9 vezes 3,14, certo? E aí isso fica 4 vezes 9, 36. Vai 3, 9 vezes 1, 9 mais 3, 12. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28,26 quilômetros. Isso é a partezinha vermelha. Portanto, também é a parte azul, certo? 28,26 quilômetros. Acontece que eu já tenho a parte verde. A parte verde mede 9 quilômetros. Então, só somar tudo, né? Vai ficar 28,26 vezes 2, porque aparece 2 vezes, mais 9. Isso aqui dá 56,52 mais 9, que dá 65,52, que é aproximadamente 65,5 quilômetros. Tudo bem? Galera, todo mundo foi? Beleza? Próxima questão. A roda de um carro de 0,8 metros de diâmetro tem 0,8 metros de diâmetro. Então, o raio é 0,4 metros. Nessas condições, determine o comprimento do contorno da circunferência externa dessa roda e quantas voltas completas a roda dá ao percorrer a distância de 8.792 metros. Ele não diz o valor de π, né? Bom, a gente vai ter que dar uma aproximada aí. Então, vamos lá. Essa aí é chata, né? Então, vamos lá. Comprimento, 2πr. Isso fica 2 vezes 0,4. Vai ficar 2 vezes π vezes 0,4, que dá 0,8 metros. Certo? Vezes π, perdão. Vezes π. 0,8 metros vezes π. Excelente. Só que ele não deu o valor de π. Então, a gente vai precisar fazer por conta própria, né? 3,14 vezes 0,8. Então, fazendo essa conta, isso fica assim. 0,8 vezes 3,14, é só tirar 20%. Isso é só tirar 20% de 3,14, 26, 7,8, 2,512, certo? Isso é uma parada legal que eu falei aqui. Multiplicar 3,14 por 0,8 é a mesma coisa que extrair 20% de 3,14. Mas tá tranquilo, só fazer a conta. Bom, acabou, matou a questão, porque só tem uma, letra A. Certo? Mas vamos fingir que a gente não sabe a quantidade de voltas, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Bom, já que isso aqui é em metros, né? Isso aqui está em metros. Como isso aqui está em metros e isso é o que eu ando com uma volta, então, para eu descobrir a quantidade de voltas, você pode fazer a regra de 3 se você quiser. Uma volta é igual a isso, então x voltas é igual a isso. Aí acha x. Ou você usa multiplicação, gente. 8.792. Multiplicação, divisão. Porque se você pega 8.792 e divide por 2,512, você vai estar descobrindo quantas vezes isso aqui cabe aqui. E como cada vez que você anda 2,512 dá uma quantidade específica de metragens, de voltas, uma volta nesse caso, então eu descubro quantas voltas eu dei. Tá bom? Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, primeiro, uma coisa que, assim, eu acho que vale super a pena você fazer é você não escrever isso como 2,512. É você escrever isso como 0,8 vezes 3,14. Aí eu vou dividir isso aqui por 3,14, tá? 8.792 dividido por 3,14. Vou nem simplificar. Iguala a quantidade de casas decimais, exclui a vírgula e faz, tá certo? Dá por 2, aí aqui fica 628, aqui fica 1, aqui fica 5, aqui fica 2. Aí 2.512, olha só que legal, né? Dá 8, né? 4 vezes 8, 32, é isso aí.
Esse aqui zera, pá, 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 pá. Exatamente. Então, isso aqui fica igual a 2.800 dividido por 0,8. Certo? Tudo bem? Isso é a mesma coisa que 28.000 sobre 8, multiplicando por 10 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que 14.000 sobre 4, simplificando por 2, simplifica mais uma vez, 7.000 sobre 2, que dá 3.500 voltas, gabarito letra A, de verdade. Próxima questão. Exercício, próxima questão. O diâmetro da roda de um caminhão é 1 metro, ou seja, o seu raio é meio metro, 50 centímetros. Para evitar um acidente trafegando a 60 km por hora... Virou física, professor? Não, calma, relaxa. Sabe-se que o caminhão percorre 157 metros até parar. Quantas voltas completas a roda do caminhão dará nessa situação? Eu já vejo um número famoso aqui, tá? Que vai te ajudar com as contas. Esse número é um número famoso. Um número famoso por quê? Porque ele é a metade de 314. Você vê isso? De jeito nenhum, professor. Mas então, olha aí, ó. 157, 314 e 628 é uma PG super famosa. É uma PG π sobre 2, π, 2π. Tá certo? Aproximando o π para 3,14. Você percebe que isso aí não tá aí à toa, né? E como é que eu vou usar isso? Eu vou usar isso achando o comprimento da roda desse caminhão. Né? Eu já sei que o diâmetro é 1, então isso fica 1 vezes π. Professor, mas era o raio. Sim, mas o dobro do raio é o diâmetro, então eu posso substituir por 1. Então, o comprimento dessa roda é 3,14, certo? Só que isso é o que ele anda para dar uma volta. Ele anda 3,14 metros para dar uma volta. Só que ele anda 157 metros. Então, como é que eu faço para descobrir quantas voltas eu dei? Eu pego a quantidade de metros que eu andei e divido por 3,14, que é o tanto que uma roda precisa para dar uma volta, certo? Tudo bem? Fazendo essa conta, isso fica assim. Bom, vou usar o bizu de que 157 é 314 sobre 2. Por que esse bizu? Porque aí eu posso cortar isso aqui com isso aqui, vira 100. 100 dividido por 2, 50, tá certo? Então, gabarito letra A. Então, se você quisesse fazer a conta normalmente, de boa, tá? Pega o 157, divide por 3,14. Iguala a quantidade de casas decimais, apaga a vírgula e vai, com fé. Vamos lá. Dá por 5. 5 vezes 314 dá 1.570. Para 1.570 dá 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, continua dando 50. Beleza?